Agora, contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Lá em Apocalipse 12, versículo 12 e 17, vai nos esclarecer isso. Diz o seguinte, Apocalipse 12, versículo 12. Por isto festejai, ó céus, e vós o que neles habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, os anjos estão aqui festejando, porque o inimigo, o acusador, havia sido expulso do céu. Porém, eles dizem, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de grande ira, cheio de raiva, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, o destino do diabo está traçado, pouco tempo lhe resta. Mas ele quer fazer de tudo para levar o máximo de pessoas consigo. E eu e você precisamos ter cuidado para não fazermos, não participarmos do mesmo destino do inimigo de Deus. E o versículo 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão mesmo? Vimos agora há pouco no livro de Apocalipse 12 que o dragão é o diabo. E a mulher, vimos também que em Efésios capítulo 5 diz que a mulher é a igreja. Em profecia, quando lemos mulher, simboliza igreja. Diz que o diabo irou-se contra a igreja e foi pelejar com o restante da sua descendência, ou seja, a igreja de Jesus, de Cristo, nos últimos dias, a igreja de Deus aqui na terra nos últimos dias. Às vezes nós encontramos escrito assim, o remanescente. O que é o remanescente? Imagine que você precisa comprar 60 metros de piso para colocar aí na sua casa. Você nunca compra 60 metros certinho, você sempre compra uma quantidade a mais. Porque se faltar, se estragar depois algum piso, você pode trocar, você pode substituir por um semelhante àquele, ou seja, por um remanescente. O restante que mantém as mesmas características daquele inicial. Então, o remanescente da igreja é aquele que mantém as mesmas características da igreja inicial, da igreja fundada ali por Jesus, pelos apóstolos. E as características desses são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, assim como os discípulos faziam. Então, o diabo está irado especialmente contra essas pessoas que obedecem a Deus, acreditam em Jesus, aceitam a sua salvação pela graça, mas que também obedecem a Jesus. Eles creem que foram salvos por Jesus para uma nova vida, uma vida de obediência, e não para continuarem vivendo uma vida de desobediência. Então, marcando o VOF, contra quem o inimigo está especialmente irado? Contra aqueles que não seguem mandamento nenhum. Não, esse não incomoda o inimigo. Contra aqueles que seguem os 10 mandamentos. Sim, aqueles que obedecem a Deus, o inimigo está irado contra eles, tem ódio dessas pessoas. Depois, contra aqueles que escolhem algum mandamento para obedecer. Aquelas pessoas que olham para a Bíblia, olham para a sua vida e dizem assim, olha, isso eu sigo, eu concordo. Ah, mas isso daqui eu não concordo, eu acho que não é bem assim. Ou seja, as pessoas não querem mudar a sua vida para se enquadrar no padrão da Bíblia. Eles querem meio que alterar a Bíblia para que se enquadre a sua maneira de viver, de pensar. E sabemos que não é bem assim. Não deve ser dessa forma. Então, contra aqueles que escolhem alguns mandamentos para obedecer, também não. O inimigo não está irado contra esse grupo de pessoas. Agora, como nos é possível vencer Satanás? Com certeza não com força física. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18, responde para nós. Tem a chave para a nossa vitória. Diz assim, quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, há uma maneira de nós ficarmos firmes contra as ciladas do inimigo. E o texto vai nos apresentando como. O texto nos diz também porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, nós vivemos em meio a uma guerra, a uma batalha. De um lado, Jesus, o Pai, o Espírito Santo, os anjos, unidos, lutando por nossa salvação. Do outro, o diabo e um terço dos anjos que foram enganados por eles, anjos caídos, lutando para que nós nos percamos, para que tenhamos a morte eterna. E se nossos olhos pudessem ser abertos, nós ficaríamos assustados com a ferocidade dessa guerra que existe. E como nós podemos ficar inabaláveis diante dessa batalha? Começa aqui agora o apóstolo Paulo a nos apresentar uma armadura. Diz assim, olha, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido, permanecer inabaláveis. Não sei se você conhece aí uma armadura, eu acredito que já tenha visto numa fotografia, em algum filme. Hoje não se usa muito, mas antigamente nas guerras os soldados vestiam armaduras. Diferentes tipos, mas todas têm algumas características aí em comum. E aqui a Bíblia começa a nos apresentar partes dessa armadura. E o que significa, ou que parte da Bíblia se assemelha a esse componente da armadura. Por exemplo, diz assim, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O cinto dessa armadura é a verdade. Como nós estudamos ao longo aí desses 3 estudos, né, que estamos completando hoje, a palavra de Deus, ela é verdade. Deus é a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo, a sua palavra, os seus mandamentos. Então, o cinto dessa armadura é a verdade. Vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça também é uma das partes da armadura que ajuda a proteger. E a couraça aqui, nesse caso, é a justiça, não a minha e a sua justiça. A Bíblia chega a mencionar que a minha e a sua justiça não passam de trapos de imundícias. Isaías 64, no versículo 6, diz isso. E quando nós vamos, por exemplo, para o livro do profeta Zacarias, no capítulo 3, no versículo 3, nós vemos ali uma cena onde o sumo sacerdote estava com as suas vestes sujas, símbolo ali do seu caráter, do pecado seu e do seu povo. E aí Deus agora tira aquelas vestes sujas e coloca vestes limpas, simbolizando a justiça de Cristo, que ele nos oferece através da sua morte na cruz. Então, a justiça de Cristo, ela faz parte aí da armadura, ela é a couraça na armadura. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho, a pregação do Evangelho é uma das partes fundamentais da armadura. Enquanto eu e você pregamos o Evangelho e falamos de Jesus para as pessoas, a nossa fé é fortalecida. Mais ainda confiamos, cremos no nosso Deus e na sua promessa da sua breve vinda. Embraçando sempre o escudo da fé. O que não pode faltar em uma armadura é o escudo. E aqui o escudo da armadura é a nossa fé. A nossa fé é capaz de nos ajudar a passarmos por todas as dificuldades, a vencermos todas as provações que o inimigo colocar diante de nós. A nossa fé em Deus. E como ter fé em Deus? Bom, é impossível confiarmos em alguém que nós não conhecemos. Alguém confia em quem não conhece? Bom, se você conhece alguém assim, eu quero ser o segundo aí a conhecer. Não tem como confiar em quem nós não conhecemos. Então, nós só vamos ter fé em Deus a partir do momento que nós começarmos a passar tempo com Ele, estudando a sua palavra, orando, tendo comunhão com Ele. Aí nós vamos desenvolver a nossa fé. Diz que com o escudo da fé nos será possível apagar todo o dardo inflamado do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, a palavra de Deus. Quando vamos para Mateus capítulo 4, nós vemos ali uma cena de Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo. E a todo dardo inflamado que o inimigo lançava contra Jesus, toda a tentação, Jesus respondia, está escrito na palavra de Deus. Quando eu e você também estivermos diante de uma dificuldade, diante de uma provação colocada pelo inimigo,
nós também poderemos responder. Está escrito. Essa é a maneira com a qual nós podemos contra-atacar. E aí, orando, não de vez em quando, mas em todo o tempo. E para isso, vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. Então, é necessário que nós vigiemos. Nós não estamos vivendo em momentos de paz, mas momentos de guerra. Existe uma batalha espiritual em torno da nossa salvação. E nós precisamos estarmos em constante vigilância. Então, completando, como nos é possível vencer a Satanás? Revestindo-nos de toda a armadura de Deus. Tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Não de vez em quando, não quando as coisas apertam, mas em todo o tempo. Bom, estamos chegando ao final de mais um estudo bíblico e, como sempre, nós temos o nosso momento de recapitulação, para relembrarmos aí os temas importantes, os assuntos importantes deste estudo. E como nós vimos hoje, Lúcifer cometeu, ou melhor, Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Ele queria ser adorado também. Eva foi enganada pela serpente e o mal se originou, por incrível que pareça, no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Ou seja, não foi Deus que criou o diabo. Deus criou um anjo perfeito e livre que usou mal o seu livre-arbítrio. Lúcifer cometeu iniquidade, que é o mesmo que pecado, que é a desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e prodígios, ou seja, através de milagres, o inimigo tem atuado para enganar as pessoas, afastarem as pessoas da palavra de Deus e do plano de salvação que Deus tem para cada um de nós. E a sua ira é em especial contra os que obedecem a Deus, seguindo os seus mandamentos. E o nosso compromisso de fé, após termos estudado, todo esse tema, a origem do mal, é o seguinte: se você decide por isso, após ter estudado e meditado nesse tema, você deve aí no formulário que você vai receber, marcar o campo. Se você não aceita, você deixa em branco. Mas é uma decisão entre você e Deus. A primeira decisão é: creio que o mal surgiu com o anjo criado perfeito e que se rebelou contra Deus. Como nós vimos, exatamente o que aconteceu. No grande conflito entre o bem e o mal, quero ficar ao lado de Deus e de sua palavra. Então, nessa batalha, nessa guerra que existe, você decide ficar ao lado de Deus e da sua palavra? Amém. Desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir as suas orientações. Somente assim nos será possível permanecermos inabaláveis nessa batalha. Amém? Bom, como sempre, não podemos terminar o estudo sem agradecermos a Deus por toda a sua obra, o seu Espírito Santo atuando no nosso coração, nos iluminando em mais um estudo. Então, neste momento, se você puder, convido você a curvar a sua fronte e juntos nós vamos orar. Grandioso Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo nome, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais um estudo bíblico. Pedimos a Deus que continue a nos iluminar e que nos ajude, Senhor, a colocarmos em prática tudo o que aprendemos hoje na nossa vida. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E não posso deixar de convidá-lo para o nosso próximo estudo, que é um dos assuntos que eu mais gosto, que é o plano de salvação. Porque Deus orientou o homem a não comer do fruto e disse: olha, se vocês comerem, certamente morrerão. E o homem e a mulher comeram. Pronto. E agora? O que aconteceu? Aí Deus colocou em prática um plano para salvar o homem, a mulher, toda a humanidade, incluindo eu e você. Quer saber mais sobre isso? Quer conhecer mais sobre o plano de salvação? Não perca o nosso próximo estudo. Amém? Até lá, fiquem com Deus e até mais.